Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, ainda nos valendo da tecnologia, né? Porque não podemos estar reunidos fisicamente, mas temos a certeza de que estamos ligados à nossa casa, a espiritualidade da casa está ligada a todos nós. Então estamos sendo sim assistidos, estamos sendo sim amparados, estamos sim sob a proteção de Deus, de Jesus e da espiritualidade. Bom, em primeiro lugar quero agradecer ao nosso irmão Jorge Valério, que veio de longe nos prestigiar com a sua presença, seu conhecimento, trazer para a nossa casa a sua experiência, o seu estudo, a sua dedicação. Então, nosso obrigado ao meu irmão pelo sacrifício que fez de chegar até aqui. Bom, vamos então fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografada pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: velar com Jesus. E voltando para os de seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse velar comigo? Está em Mateus, no capítulo 26, versículo 40. Jesus veio à terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiam, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememorarmos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua no esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não dormem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhe foi cometido. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observar em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhe oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrena não passa simbolicamente, entre aspas, de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador, mas ecoam-lhe aos ouvidos as palavras endereçadas a Pedro: então, nem por uma hora pudesse velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Bom, meus irmãos, nós estamos vendo um momento, que Jesus nos convoca a velar com Ele. Por quê? O planeta Terra está passando por um momento muito difícil. As pessoas estão enfermas, as pessoas estão desencarnando e muitas estão desesperadas com essa situação. Então é um momento, é um chamamento para todos nós levarmos a inspiração da fé, da confiança, entregar nas mãos de Deus, fazermos a nossa parte. É lógico que precisamos fazer a nossa parte. Não é porque exercitamos a nossa fé que a gente vai descuidar das medidas preventivas para impedir a enfermidade. Então, fazendo a nossa parte, vamos primeiro estender a mão àqueles irmãos que estão passando por dificuldade, seja ela qual for, em especial nesse momento em que o planeta Terra vive aí disseminado pela enfermidade do Covid. Então é o momento de que, quando surgirem as oportunidades de estendermos a mão
de estendermos o nosso ombro, para que a gente possa acolher, orientar, inspirar a confiança, a fé, a resignação, é o exercício do chamamento de Jesus para essa tarefa. Velar com Jesus é estarmos atentos às oportunidades que Deus nos oferece, e elas surgem naturalmente. Às vezes não damos nem conta, nem percebemos de como Deus está nos oferecendo oportunidades do exercício do bem, por coisas muito simples que para nós pode ser assim tão irrelevante, mas para aquele que está recebendo aquela palavra, aquele abraço, aquele fortalecimento na sua fé, é um divisor de águas, e muitas vezes salvam vidas. Muitos irmãos nossos se suicidam porque ninguém ofereceu o ombro amigo ou o ouvido para ouvir. A inspiração da fé, a confiança na misericórdia de Deus. Então todos nós estamos sendo convocados para velar com Jesus ao menos uma hora, ao menos de vez em quando a oportunidade surgir e bater na nossa porta. Então que a gente esteja atento ao chamamento de Deus, à convocação de Jesus para o exercício da caridade plena, o exercício do amor ao próximo, o exercício de velar com Jesus, como a nossa mensagem nos trouxe. Então vamos agora, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade sagrada que Deus nos concedeu aqui na Terra. Ainda que estejamos passando por momentos de muita dificuldade, o nosso obrigado, meu Deus, porque cada sofrimento, cada dificuldade é uma ferramenta de aprendizado, muito embora seja difícil para nós entendermos dessa forma, mas essa é a realidade. Ninguém passa por dificuldade ou por sofrimento que não seja necessária para a nossa evolução. Então todos nós passamos por aquilo que precisamos passar. Não existe castigo de Deus, existe justiça, existem ferramentas de aprendizado. Então nossa gratidão a Deus, nosso Pai, por mais esse momento, por esse dia que tivemos a oportunidade de estar encarnado, de estar vivo encarnado. Obrigado, Jesus, por estar conosco nesses momentos mais difíceis, principalmente. Obrigado, Germano, nosso guia, nosso mentor, por mais esse trabalho, pelo cuidado que tem tido com todos nós. E obrigado à espiritualidade amiga, companheiros invisíveis aos nossos olhos, mas que são fiéis e dedicados companheiros, mensageiros de Deus incansáveis, no socorro a todos nós encarnados e desencarnados. Pedimos a espiritualidade que intua o nosso companheiro, que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós aquela mensagem que nós precisamos ouvir nesse momento. E assim, Pai, com o nosso agradecimento, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, e em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. O nosso irmão vai nos trazer aí as reflexões que ainda precisamos pôr em prática. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos e vamos estudar. Nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Mas eu quero lembrar do Evangelho uma coisa. Então, a terceira obra da codificação é o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi publicado pela primeira vez em 1864 na França, sendo hoje o livro espírita mais lido do Brasil. Interessante. E ele traz a essência de Jesus. Nós, na sua leitura, parece que estamos com ele. E esse é o objetivo. Mostrando seu ensinamento. E continua assim: escrito em linguagem simples e acessível a todas as inteligências, sem figuras nem alegorias, contém a essência do ensino moral de Jesus. Esse ensino que independente dos grupos religiosos, é o que não modifica. Podemos discordar de vários aspectos dos evangelhos, dos 4 evangelhos,
e tantas outras coisas. Mas a parte moral ela não muda para nenhum de nós. Moral é moral, é a regra de bem proceder. Tá? Aí continua ele assim: por isso mesmo é o abrigo onde os adeptos de todas as religiões podem reunir-se, o estandarte sobre o qual todos os crentes podem colocar-se, porquanto jamais foi objeto de disputas religiosas, que em todas as épocas, em todos os lugares, tem dividido a humanidade. Estruturado em 28 capítulos, eminentemente consoladores, este livro oferece um roteiro seguro para a nossa reforma íntima, objetivo apontado pelo Cristo de Deus como indispensável para alcançarmos a felicidade vindoura, a paz interior que tanto almejamos. Essa conquista que somente a observância integral da lei divina pode proporcionar ao espírito imortal na sua ascensão evolutiva para Deus. Então nós estamos aqui diante de um livro importantíssimo e recordando o Mestre Jesus, já que nós vamos falar de uma parábola, né? Vamos conversar em torno dessa parábola. E lembrando, Jesus, como entre nós lá, a gente fala sempre 2000 anos, mas na verdade 2020, já aumentaram 20 anos, não é pouca coisa não, né? Então Jesus, como esteve entre nós, né, encarnado, ele, na verdade, era cercado pela multidão. Ele, se nós vamos ver então Amélia Rodrigues, o Espírito, através de Divaldo Pereira Franco, nas suas obras, relatando os ditos, os feitos de Jesus, é lindo. Quem tiver a oportunidade de ver e ler o livro de Amélia Rodrigues, Espírito, através de Divaldo Pereira Franco, vai se sentir presente junto a Jesus. Então ele era cercado pela multidão. E mais interessante, quando eu estava lendo um livro, há 2000 anos, quem já leu lembrar, do encontro do então senador Publio Lentulus com o Mestre Jesus perto do lago de Cafarnaum, né? Então aquele encontro, há um aspecto interessante que muito me emocionou, é que nós não estamos sós. O João está falando aqui que nós não estamos sós, a necessidade de mantermos a firmeza, a continuidade, né, na nossa luta, porque tem uma razão de ser, né? Então, quando Publio Lentulus, senador, há 2020 anos atrás, no encontro com Jesus lhe disse: conheço a cada um daqueles que Deus colocou, nosso Pai, sobre a minha proteção no íntimo. Aquilo me impactou, foi a primeira vez. Então ele me conhece no íntimo. Eu fiquei assim, gente. E ele ainda disse: conheço a todos nominalmente. Olha, eu fiquei mentindo. Hoje, mal contado, somos 8 bilhões de espíritos encarnados no planeta Terra. É muita gente. Mas aí você vai numa analogia, um professor, por exemplo, conhece a turma dele. Todos os alunos pelo nome, sabe as características de cada um. Então não é impossível na categoria que Jesus, Espírito puro, pertence. E outro fato foi aquele paralítico de Cafarnaum, que Jesus estava na casa de Simão Pedro e ele foi levado pelos amigos, porque ele só vivia numa cama. Quando eles eram adentrar na casa, então estava todo lotado, não tinha como entrar. Então eles foram por cima, as casas parece que tinham uma abertura pequena, eles tiraram os tijolos, alguns tijolos, e a Amélia Rodrigues conta lá, e desceram através de uma corda, justamente na sala, em frente a Jesus, o paralítico Cafarnaum. Jesus olhou para ele, conversou com ele, e o mais interessante, não vou comentar no detalhe, como Jesus disse para ele: conheço-te desde ontem. Ele olhou para cima, para Jesus, e disse: levanta-te, pegue sua cama e vá. E ele fez, no impulso, ele levantou. Mas Jesus, nessa situação, é tirado por Simão Pedro, porque estava muito tumultuado, estava abafado. Jesus não reclamou, mas Simão Pedro pegou, viu que ele estava cansado, né? E pegou e levou ele para fora. Então ele sentaram à beira do lago de Cafarnaum, e Simão Pedro olhando para ele, deve ser uma coisa linda, né? Nós vamos passar por essa experiência. Ele olhando para Jesus, sentado, meditando, e Simão Pedro dizendo: como é lindo, mestre, deve ser uma cena
muito linda, né? E ele perguntou: mestre, por que estás triste? Curaste? Consolaste? Por quê? Porque eles me entendem. Porque a visão de Jesus, ele estava vendo aquele homem que ele acabava de curar, que ele mandou para casa, pegar a cama, levante e ir para casa, estava num bar, bebendo e com pessoas de má, né? Mulheres, músicas sensuais. Aí Jesus está vendo, falando para Simão Pedro esse diálogo. E nisso a Amélia Rodrigues fala o diálogo desse homem que foi curado. E ele disse: mas você, o que houve? Você agora anda? Eu estou curado. Jesus me curou. É interessante, ele falou uma coisa para mim que eu não entendi. Ele disse para mim que me conhecia desde ontem e eu nunca ouvi. Então ele nos conhece no íntimo, a cada um de nós. Ele sabe da nossa dificuldade e trabalha no sentido de que nós possamos fazer essas jornadas, né? Que essa não é a primeira, não vai ser a última, em que nós estamos ainda naquela fase da escala de espíritos imperfeitos, né? Num planeta de prova e expiação, que é caracterizado de espíritos imperfeitos, necessitando de provas ou expiações. Então ele nos conhece no íntimo. E tudo que ele ensinou visa no quê? Visa que nós possamos seguir esse caminho, que é o caminho mais curto e que nos fará chegar a ele. Há naturalmente dificuldade em nós ainda nesse sentido. E quais os métodos que ele usou? Um deles foi parábolas. As parábolas são pequenas histórias que têm um fundo moral, em que nós temos que tirar aí, né, o que é o aspecto moral, e que às vezes isso vai depender muito da maturidade de cada um de nós. Então ele contava pequenas histórias que chamam de parábolas, com fundo moral, pegando o quê? O cotidiano de todos nós. Se fosse hoje, ele usar, né, um monte de histórias do nosso cotidiano, mas ele usava que as ovelhas, o senhor da casa, a vinha, né? Por quê? Porque eram os conhecimentos e a vida comum que aqueles homens viviam naquela época. Então ele usava de parábola. Aí é interessante que essa pedagogia de Jesus, a utilização das parábolas, né, é muito interessante. Mas antes disso, de entrar na parábola, há um aspecto que Jesus exigiu para si. Ele não exigiu ser rei, senhor, mas sim de mestre. E o que faz o mestre? Ele educa. Aí, desse livro aqui, o Mestre em Educação, que eu sugiro a todos vocês, Pedro de Camargo Vinícius, ele diz assim: ora, a missão de Jesus é precisamente comprovar aquele acerto, vencer os obstáculos, conquistando a humanidade. Essa obra sendo de redenção, porque visa libertar o homem dos liames que o prendiam à animalidade, cujos vestígios nele são patentes, e por isso mesmo obra de educação. Daí porque Jesus arrogou a si denominação de mestre, considerando aqueles que o acompanhavam como discípulos. Conseguiremos que foi o único título com que se adorou. Em nenhum outro, quando certa vez chamaram bom, retrucou bom só a um, que é Deus. Quando disseram rei, expeliu peremptoricamente que aquele qualificativo, declarando: o meu reino não é deste mundo, apenas quis ser mestre. E disse, fez questão advertir os seus discípulos que só ele o considerassem como tal. Eu sou o vosso mestre, dizia, a ninguém mais concedais essa prerrogativa. Aí vem, qual o papel do mestre? O papel que cabe ao mestre é educar. Entendamos por educação o desenvolvimento dos poderes psíquicos ou anímicos que todos possuímos em estado latente, como herança a vida daquele que em todos nos procedemos. Então, Jesus é o educador. Aí ele usou um método, a parábola, um método simples que abrangia
não só naquela época, mas até nós hoje, como nós vamos ver aqui. Então eles usam essa metodologia, a parábola. E que parábola é essa que nós vamos ver? É justamente no capítulo 20, aos trabalhadores da última hora. É a parábola da vinha, né, ou das horas, porque ela, aí uma análise da parábola, para analisar os textos religiosos e filosóficos, criaram-se dois termos técnicos para essa análise, que é a hermenêutica, e uma palavra que é interessante, né? Às vezes eu tenho que falar, exégese. São duas técnicas que o homem desenvolveu para análise dos textos sagrados, religiosos ou filosóficos. E o que é hermenêutica? Hermenêutica é, diríamos assim, resumindo, seria a leitura do texto em si, sem profundidade. A letra, e tem até um ditado, a letra às vezes mata, né? Mas é a letra simplesmente. Mas em muitos casos, a leitura desses textos, eles são bem claros, mesmo lendo através da letra. Eles são claros. Alguns necessitam de um apanhado melhor. Mas a exégese, que é uma leitura espiritual, interessante o homem desenvolve as suas técnicas, e mostra a essência espiritual, e Jesus visava sempre a essência espiritual, nos dando um ensinamento simples para que nós pudéssemos seguir. E essa parábola, a do Senhor da Vinha, que é interessante nós vamos ver, eu vou lembrar uma circunstância para vocês. Eu peguei lá no livro Pão Nosso, que tem lá o título Vinha, e diz assim: e disse-lhe, ide vós para a vinha e dás-vos ele o que for justo, e eles foram. É Mateus, no capítulo 20, no versículo de 1 a 16, se eu não me engano. Uma vez, eu vou contar para vocês que eu fui a Salvador, eu estava a Salvador, na cidade de Salvador, eu tinha casado, e não foi lua de mel, tá? Simplesmente foi um ano depois, e que nós fomos fazer um passeio, e fomos na Mansão do Caminho, de Valveira da Franca, fica no bairro Pau da Lima, se eu não me engano, faz tempo isso, já estamos casados há 33 anos, né? Então já faz tempo isso. Então lá nós conhecemos, fomos visitar uma instituição e conversamos com uma pessoa que hoje é presidente da Federação Espírita Baiana, se eu não me engano, é o Peixinho, né? E ele já era, né? Inclusive acho que, se eu não me engano, ele é médico, nós conhecemos ele e a esposa na época, e nós tivemos um diálogo interessante. Ele falou assim, conversando sobre o aspecto, tem pessoas que gravam capítulo, versículo com uma facilidade. Tem pessoas, os salmos, que são poucos, acho que são 90 e poucos, que eu tenho colegas espíritos que citam os salmos, desde que eu conheço eles, do primeiro ao último. E eu não tenho essa facilidade, como muita gente não, de guardar as perguntas, as coisas, e essas divisões, é claro que temos que coordenar no nosso cérebro, mas isso é bom. Então ele falou, Jorge, isso não é problema, isso é o de menos. Você guardar a essência. Essa que é a realidade. Então essa avinha lá no livro Pão Nosso, para a gente entender por quê. Quando nós começamos a ler a parábola, diz assim, e a parábola é Mateus, a anotação de Mateus, e nós devemos lembrar que Mateus era um dos 12. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Lucas, Marcos e João. Cada um deles, interessante, a gente tem que analisar isso só o tempo. Cada um deles tinha uma missão específica, porque nós olhamos assim, achamos que as coisas são ao acaso. Existia, como foi mostrando, Jesus tinha toda uma metodologia, ele usava uma pedagogia correta no sentido de nos conduzir ao bom caminho, nos conduzir a Deus, já que ele é o responsável por essa condução, né? E interessante que cada um tinha uma função específica. Mateus, ele escrevia o evangelho para determinados grupos, Lucas para um grupo, Marcos para outro grupo e João para um determinado grupo. Então a linguagem deles era específica. Se eu não me engano, a Amélia Rodrigues ou Joana Diante trata desse assunto. Quando eu li, achei interessante, aí você vai ver a organização, como são as coisas. Então, Mateus estava com Jesus, ele é um dos 12.
Lucas e Marcos não. Eles não conheceram Jesus. João conheceu Jesus, era um dos 12. Marcos e Lucas que era médico em embarcações e que conheceu o cristianismo através de Paulo de Tarso, eles vão trabalhar junto, e a pedido de Paulo de Tarso, que estava sem tempo, ele vai escrever entrevistando principalmente as mulheres que conviveram com Jesus e o próprio Paulo de Tarso, e vai fazer anotações. Então Lucas e Marcos não te conheceram Jesus, eles relataram o que eles ouviram de outros, através como um jornalista, fazendo uma pesquisa, analisando. Então, às vezes, no texto, nós encontramos diferenças, né? Porque um estava presente e outro ouviu de outros. E está lá, começou a parar. O reino dos céus é sempre Jesus contando, né? Há um pai de família que saiu de madrugada. Tá? Quem é esse pai de família? É uma história normal. Uma vinha que tem um dono que era um pai de família. Aí, lá no Pão Nosso, Emmanuel diz o seguinte, através do Chico: ninguém poderá pensar numa terra cheia de belezas e possibilidades, mas vogando, né, impelida ao léu da imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Emmanuel está falando aqui, que a Terra é a vinha de Jesus. Olha só, interessante a metodologia. Então, esse Senhor, esse pai de família, que saiu de madrugada, simboliza o Mestre Jesus, assalariando, né, que a gente vai puxar, buscando, nos chamando a Ele, e as tarefas espirituais necessárias, não só para o nosso desenvolvimento individual, mas o coletivo. É interessante isso, essa análise, né? Está aqui Emmanuel nos ajudar. E continuando, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, vemos aqui Emmanuel dizendo que esse pai de família é o Mestre Jesus. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Então, interessante aqui, ó, saiu de madrugada. Jesus está sempre atento. Lembra que ele falou: o Pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Não existe, o Mestre Jesus vem nos acompanhando há milênios. Quem for lá na Gênesis de Allan Kardec, não estamos falando da Gênesis mosaica, tá? Que lá também tem o livro da Gênesis, mas estamos falando da Gênesis de Allan Kardec, vai encontrar lá a formação, vários aspectos, mas a formação da Terra. E nós vamos ver que a Terra, se eu não me engano, a ciência diz, tem 4 bilhões. Ela vem aí, se eu não me engano, 4 bilhões desde a sua formação. E lá na própria Gênesis existe vários métodos, né, que eles mostram teorias sobre a formação da Terra, do Sol, do Universo. E uma delas é que o Sol, uma bola de fogo, que é até hoje, né, é dela, no movimento que o Sol faz de rotação no seu próprio eixo, ele expeliu bolas de fogo enorme. E a Terra é uma dessas bolas de fogo, que com o tempo, com o passar do tempo, tá? Lá na Gênesis de Allan Kardec, ela foi esfriando, apareceu as várias circunstâncias que começaram a surgir. Esfriou, surgiu a crosta, né? Granítica, depois os elementos que estavam na atmosfera foram dissolvendo, surgiu a água e vários outros elementos. Mas é interessante. E quem presidia todo esse fenômeno? O Mestre Jesus. Está lá na Gênesis de Allan Kardec. Vamos ver lá. Então ele está conosco, presidindo,
não é de hoje, nos acompanha, então ele está sempre atento. E aqui quando se fala que saiu de madrugada, e o que era madrugada para os judeus? Os judeus, interessante, né? Olha, eu sei isso porque, por causa do estudo, eu já tinha visto isso antes, mas por causa do estudo eu fui lá no livro de Haroldo Dutra, que ele fez uma pesquisa sobre esse aspecto das horas. A hora para o judeu, ela começava às 6 da manhã e terminava às 18 horas, o dia de trabalho. E ele era dividido em 12 horas, sendo a primeira hora que nós vamos ver aqui de 7 às 8, a segunda de 8 às 9, até completar 12 horas, que era a de 17 às 18. E também tinha 4 períodos de vigília. Que períodos é? Interessante, de 3 horas cada um, 3 vezes 4, 12. E Haroldo ele coloca essa parábola e ele vai colocando assim as observações interessantes. E fala que, por exemplo, a primeira hora de vigília é de 18 às 22. Desculpa, de 18 às 21. A segunda é de 22 às 24. A terceira de 1 às 3. E a quarta de 4 às 6 da manhã. Então, esse Senhor, olha só como ele é operoso. Ele logo pela madrugada, de 4 às 6, ele sai para buscar o que? Trabalhadores para sua vinha. Nós estamos vendo aqui um aspecto material, mas estamos vendo que o Senhor da vinha é Jesus. Nós podemos aí transformar esses aspectos, vendo a visão espiritual da coisa. Então, esse Senhor, que é Jesus, operante, logo cedo ele levanta e vai recrutar os trabalhadores. Aí, tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Tá? Saiu de novo a terceira hora do dia. Então, olha só, parece-nos que Jesus está constantemente buscando trabalhadores para a sua vinha, que é o planeta Terra, que precisa ser modificado. Por quê? Pelos seus habitantes. Por exemplo, essa instituição, quantos anos? 88. Lá 88 anos, não era assim. Toda uma modificação foi feita pela época, através das épocas, para conservar, porque a matéria e ela tem um desgaste dela, para conservar e dar condições de atender as pessoas. Então, olha só, somos nós os responsáveis por manter essa manutenção de melhorias. O ar-condicionado. Eu me lembro que há pouco tempo, quando entrei no dia espírita, a gente se sentia em atividade, e a maioria das religiões são assim, e às vezes era um calor imenso no Rio de Janeiro, e a gente só ficava, o pessoal, aí ficava cheio, porque era uma atividade festiva, né? Hoje nós temos o ar-condicionado, né? Dando um outro conforto. A tecnologia que nós estamos vivendo agora, né? Uma necessidade atual que nós estamos passando. Então, ele vai aqui, saiu de novo, ele já tinha ido na primeira hora, né? Saiu de novo a terceira hora, que é de 8 às 9 da manhã, diríamos assim. E vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles estavam fazendo nada, sem fazer nada. Então, olha só, ele está sempre chamando, a todo instante, nos chamando, não, tem isso para fazer. Aí a gente pode analisar também que nós temos tarefas e missões variadas no planeta Terra. Por exemplo, o lar. Se formos lá no livro dos Espíritos, vamos verificar, e no Evangelho, segundo o Espiritismo, que o pai, ser pai e mãe é uma missão. Que há um planejamento nesse sentido. E que, quando falhamos nesse sentido, nós temos que nos reajustar. Não só com aqueles com quem nós falhamos, mas com a lei divina. Quem vai lá no livro Os Mensageiros, que nós, por coincidência, nós estamos estudando ele, vai falar de médios falidos. E muitos deles contando suas histórias, vários casos, médios e doutrinadores, que receberam um aprendizado de cursos de anos
no plano espiritual, para que quando reencarnasse, cumprisse as tarefas, e alguns deles falharam, um mais, um menos, existem choros, né? Mas todos consolados, e estão novamente fazendo um curso na colônia espiritual Alto Solar, para novamente virem como médico. Olha só a misericórdia divina, sempre nos dando a oportunidade certa. Mas é interessante num caso, há uma pergunta, aí, não, aqui também tem escolas para pais. Aí eu até entendi, agora nem tanto acontece, mas havia alguns anos, e eu já tenho mais de 60, em que nossos pais nem sempre eram pessoas que tinham, às vezes, uma escolaridade muito pequena. Às vezes estudavam, sabem ler e escrever, têm aptidões interessantes, né? Mas a grande maioria tinha isso. Mas é interessante, são excelentes pais no sentido de condução da prole. E hoje, de uma época para cá, nós nos vemos os filhos desses pais, todos às vezes intelectualizados, com cursos superiores e às vezes em áreas específicas do relacionamento humano, e eles têm dificuldade em conduzir os filhos. Eu como pai de 4, mas já casou, eu diria a vocês que não é fácil ser pai, tá? Não é fácil não por causa deles, mas pelas nossas limitações. E eu diria que eles são altamente articuladores. Você vai conversar com eles, você tem que ter, eles têm uma articulação, se posicionam, então uma época diferente. Então vocês veem, né, esse aspecto do que nós temos, do intelecto que nos cabe. Então podemos falhar. Então o lar, muitas vezes, é o nosso campo de ação, a nossa vizinhança, o nosso ambiente de trabalho. Gente, aprendemos muito. E interessante que nós ficamos mais no trabalho do que às vezes em casa. E às vezes o colega de trabalho, eu vou fazer 20 anos agora na empresa que eu estou, e a gente começa, poxa, eu fico mais tempo aqui do que com os meus em casa. Então vocês veem, e há casos até extraordinários, que é o pessoal da área de saúde, às vezes auxiliares, enfermeiros ou médicos, eles têm atividades não só no hospital, mas eles têm atividade em 2, 3, e já aconteceu na minha sessão as pessoas pedirem para ligar à noite, quando nós trabalhávamos, e falam assim, Jorge, deixa eu ligar para casa, tem 3 dias que eu não vejo meu esposo e meus filhos, porque ela saía de um trabalho, ia por outro, ou às vezes dobrava naquele mesmo trabalho. É interessante, então, porque é uma necessidade, nós entendemos. Então vocês veem, né? Às vezes, muitas vezes, e chegou ao ponto de Divaldo uma vez dizer que não é o tempo que você passa com os seus, mas a qualidade que você dá a esse tempo. É interessante isso. Então estamos vendo, então, o campo é um mundo, o campo é vasto. Então, muitas vezes, aí no nosso lado, nós vamos ver também casos de pais de espíritos que vão. Quem lembra da mãe de Lísias, da mãe de André Luiz, quando ela diz, eu vou reencarnar e receber seu pai e as nossas 2 irmãs, e que ele se comprometeu. Aí o André falou, pelo amor de Deus, mãe, ela não vai fazer isso, eu não quero. Eu falei, não, filho, calma. Por quê? Porque o pai, que ela ia, o planejamento, que estava para ser esposa dela de novo na outra existência, e as 2 meninas que ele tinha se comprometido, ele receberia como filho. Imagine, filhas, imagine como essa mulher, e que missão ela teve. Um marido rebelde e 2 filhas rebeldes, e simpáticos. Então ela vai ter 3 pessoas na família que não vão ser simpáticas a ela. Então uma luta muito grande. A missão que ela pediu, essa concessão, para quê? É um espírito mais maduro, com melhor conhecimento e discernimento, porque ela vê o outro como irmão e se sacrifica para que ele suba. Ora, quantos amores nós devemos ter no espiritual e nós não sabemos?
que zelaram por nós, pediram por nós na atual existência. E de vez em quando dá mais olhada, porque eles têm compromisso, eles têm trabalho a realizar. Não é isso? Então, vou continuando lá. Né? Então, a vinha é vasta, né? Então, saiu de novo a terceira hora do dia, e vendo outros que os conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente a hora sexta. Ó, eles saíram novamente a hora sexta. Olha, ele então é constantemente que o senhor, o pai de família, vai saindo constantemente buscando assalariar trabalhadores para a sua vinha. Uma visão espiritual. Há quanto tempo nós somos chamados? Eu me lembrei, quando eu estava lendo, de Valdir da Franca, que perguntaram a ele quando é que ele começou a buscar o Mestre Jesus. Aí ele contou o seguinte, que no século, que no século, na época de Francisco de Assis, foi nessa época em que ele, lá reencarnado, né, nesse contexto, em que ele reencarnado, ele fez a opção por Jesus. Nossa! Então, lá no século XII, ou século XIII, e ele vem nessa trajetória. Aí nós vemos o que vem a ser o Divaldo hoje para nós, né? Não só no Brasil, mas na Europa, em outros países, né? O carinho que tem por ele, que ele tem divulgado de Jesus. Então a opção dele foi lá. Emmanuel, senador turbulento no livro há 2000 anos. O que é Emmanuel hoje para a gente? Aí você vê, foi lá que ele foi chamado. E ele fez toda uma trajetória de modificação de si. Chico, Francisco Xavier, Bezerra de Menezes, Eurípides de Passanufo, se nós vamos ver essa personalidade e tantas outras, estão nesses livros lá há 2000 anos atrás, 50 anos depois. Então nós vamos ver essas personagens fazendo essa trajetória. Mas por quê? Porque eles foram chamados e aceitaram as tarefas, o sacrifício, e se foram a ser um trabalhador da vinha de Jesus. Então é interessante isso. Então vocês estão vendo aqui, ó, sexta e a hora nona do dia. E fez o mesmo, saindo mais uma vez a hora 1/10. Olha, qual é a hora 1/10? São 12 horas, 1/10 é 11, né? Que é a 11ª hora. A 11ª hora, a 12ª hora é de 17 a 18. E a 1/10 é de 16 a 17, 1 hora antes de fechar o dia. Ué, mas é essa hora, o que essas pessoas vão conseguir fazer nessa hora? Mas o Senhor da vinha foi lá e chamou. Tá? Olha só. Encontrando ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disse-lhes ele, porque ninguém nos assalariou. Ele então lhe disse: ide vós também para a minha vinha, ao cair da tarde. Então, olha só, o tempo, esse tempo contado por nós, ele não importa. A todo momento nós estamos sendo convocados ao trabalho de transformação íntima, de renovação e de auxílio. Como é que nós fazemos essa transformação íntima, essa renovação em nós mesmos? Através do trabalho no mundo, seja no lar, seja no trabalho, seja nas atividades que nós buscamos edificante. E aí, no relacionamento, mas toda vez que nós nesse relacionamento, nós temos que ver o quê? O outro como uma pessoa, um espírito como nós, em lutas redentoras. Eu li um livro uma vez do Leon Denis, esqueci o nome dele agora, em que o espírito falava o seguinte: filho, vá à rua, olha as pessoas passando. E eu fiz isso uma vez todo o centro de cidade, que é muito movimentado, não para, eu não sei como é que tem tantas pessoas, mas não para. E eu estava, minha esposa entrou numa loja e eu não entrei. Vocês sabem, né? Tem pessoas que entram numa loja e vê tudo. O homem, quando vai comprar, ele já pega o negócio. Eu estou tirando por mim, não sou
Mas as mulheres têm outras características, elas vivem muitos detalhes. Então, quando ela fica, não, eu vou ficar aqui fora. E fica aí fora. E confesso a vocês que demorou. Aí eu me lembrei dessa leitura que eu tinha feito na semana, em que esse espírito de um livro do Centro Espírita Leon Denis, fininho, muito gostoso, desculpa, eu não vou falar o nome para não falar errado, em que ele disse assim: filho, na rua, olhe as pessoas que passam por você, olha para cada um deles, porque são espíritos como você na luta redentora, todos na sua luta, tem que ver eles como irmãos, como pessoas, espíritos como você, que estão fazendo a sua caminhada evolutiva. É interessante. E eu comecei a olhar discretamente, né? Porque tem pessoas que não gostam que você olhe às vezes para ela e ainda mais não, você parar de ficar olhando para as pessoas. Então, discretamente, e realmente eu falei: meu Deus, como tem gente nesse mundo, né? Às vezes você não para para perceber isso. E eles estão na luta, todos nós. Esses 8 bilhões mal contados do planeta Terra estão na luta, sem contar o desencarnado, que é uma proporção de 3 para 5. Então, vocês vão ver, estão na luta. Então, nós todos temos hoje condições e conhecimentos no sentido de nos conduzir da melhor forma possível na existência corporal. E é isso que Jesus quer. Porque uma coisa que ele fala: aguarda-te pacientemente. Isso é lindo, né? Aguarda-os pacientemente. Ele não nos força, como quando esteve entre nós, não forçou, ele informava. Nós que tínhamos que fazer a escolha. Tem uma foto que eu não tinha percebido, alguém me falou algum tempo atrás, que é Jesus à frente de uma porta, e ele bate nessa porta. E observa, Jorge, a porta não tem fechadura por fora, só tem por dentro, porque nem é Jesus que abre a porta. A porta seria o nosso íntimo. Ele bate, nos fala, nos diz: ó, filho, segue aqui, segue ali, isso. E nós é que abrimos para nos transformar. Essa é a verdade. Então, cabe a cada um de nós. Então, todos nós hoje, já passados esses séculos todos, temos conhecimento dessas máximas do Mestre Jesus. E sabemos o que Ele quer de cada um de nós. E é simples, mas mesmo assim, cometemos erros, falhamos, nos comprometemos. Ele nos aguarda, dando-nos oportunidades várias, criando, trazendo para nós missionários de várias áreas, no sentido de nos alertar. Hoje mesmo, quem leu aquele livro Transição Planetária, de Valdo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, vai encontrar lá que a atual transição que nós estamos passando de planeta de prova e expiação, como houve uma transição de primitivo para a prova e expiação, já é uma evolução. A gente às vezes reclama: estamos no planeta de prova, mas já houve antes dele aquela primeira escala, né? Então e agora numa transição para a regeneração, e elas são tumultuadas, valores tantos, e se conversa hoje isso, tantos valores, porque no século XXI acontecem coisas que não podiam mais acontecer, mas é o Espírito. Estamos sendo aferidos à vinha de Jesus. Ele nos aguarda, nos chama. E numa transição planetária, nós vamos encontrar uma nova leva de espíritos que não vem como antes, lá no início, de um planeta primitivo, quando os exilados de Capela, que foram expurgados do seu planeta porque não conseguiam mais estar lá, porque estavam atrapalhando aqueles que seguiram uma disciplina. Agora vem uma nova leva, que é daquele sistema de Alcione. Que são esses espíritos? Lá no livro Transição Planetária, vocês vão ver, é lindo. São espíritos desse mundo, que é um mundo em que só tem espíritos da segunda ordem, espíritos bons, que vêm nos auxiliar nesse impulso, no sentido de nós seguirmos adiante, que Ele nos aguarda, o Mestre Jesus. Tá? E continuamos aqui, ó. Então, chama os trabalhadores. Aí, ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava do seu negócio, o administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. É uma lição interessante aqui. Por quê? O senhor da vinha
vai começar pelos últimos, mas é para que nos dá uma lição. Ela tem um fundo moral. Aí diz ele assim: aproximando-se então os que só na 10ª hora haviam chegado. Qual a 10ª hora? Naquela contagem, né? De 6 da manhã às 18. É aqueles que começaram a trabalhar faltando 1 hora para terminar o dia de trabalho. De 16 a 17 horas. Porque a hora de trabalho os judeus terminavam às 18 horas. Ele diz assim: aproximando-se então os que só na 10ª hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Lembra que ele não combinou com eles o que ia pagar, ele combinou só com os primeiros que ia pagar um denário. Aí vindo em seguida os que tinham sido contratados em primeiro lugar. E vai acontecer uma coisa interessante e que acho que é uma coisa, do ser humano, né? Então, vindo em seguida os que tinham contratado em primeiro lugar, julgavam que iam receber mais. Bom, se ele chegou na última hora, vai receber um denário, mas ele esqueceu que ele tinha combinado com eles um denário. Já tinha feito um trato nesse sentido. Aí, vindo em seguida os que tinham sido contratados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas um denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Sim, aparentemente é uma análise clara. Mas ele esqueceu que o senhor da vinha tinha combinado deles pagar um denário pelo dia de trabalho. Mas esse senhor da vinha, como está aqui Emmanuel dizendo, não é qualquer um. Ele naturalmente tem um conhecimento profundo e observou os trabalhadores que estavam trabalhando na sua vinha e fez uma análise deles. Ele verificou, provavelmente, que aqueles que começaram primeiro não eram tão operosos como eles imaginavam. Diferente daqueles que foram contratados na última hora, esses mostraram um empenho, uma vontade, uma qualidade no serviço que aqueles primeiros talvez não tivessem demonstrado. Por isso o pagamento e por isso a advertência dos senhores de família àqueles. Vocês lembram do nosso lar, retornando, do bônus hora? Interessante, né? Então tem as atividades e você recebe o bônus hora. E se nós lembrarmos no diálogo sobre o bônus hora, tem um capítulo só sobre o bônus hora. Existe um valor do bônus horas e eu achei interessante. Foi na segunda leitura que eu fiz recente que eu não tinha percebido isso. Tem um valor, e é explicado a André Luiz, um valor que o nosso lar não pode dar, porque é um valor íntimo da pessoa, do espírito, com espíritos superiores. É um valor que não tem eles como analisar. É um valor da vontade, da dedicação, que está dentro daqueles espíritos. Olha só, esse valor é agregado no bônus horas do nosso lar. Interessante. E que os administradores não tem como analisar isso, porque vem de esferas superiores que acrescem um valor. É interessante, não? Então esse senhor Davi, ele observou isso com relação a esses trabalhadores. Aí continua ele. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionamos, aí ele lembrou, não convencionamos em receber um denário pelo dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar este último, tanto quanto a ti. Não é então lícito fazer o que quero? Tens maus olhos porque sou bom? Assim
os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Nós lembramos que Jesus, quando esteve entre nós, muita gente foi convidada a estar. Você lembra lembremos do caso do jovem, daquele jovem que ele chamou, né? O mancebo rico, não é isso? Não, mancebo rico, em que ele chamou. E a Amélia Rodrigues conta esse fato, que esse mancebo procurou, e houve aquele diálogo entre os dois, em que Jesus, ele perguntou: mestre, o que devo fazer mais para merecer o reino? E ele falou: isso eu já faço. Então vai e vende e doa toda a sua fortuna e siga-me. Esse é o mancebo rico. E a Amélia Rodrigues vai entrar que ele tinha uma competição, ele era representante dos judeus. E ele ia participar de uma competição com outros povos, romanos, egípcios e tantos outros, sírios da época, de bigas. Bigas é aquela carruagem que é puxada por cavalos, né? E ele ia participar dessa luta. E ele representaria, ele era uma pessoa de uma classe nobre da época, né, entre os judeus, ele representaria os judeus dessa competição, e ele queria muito ganhar, ele se preparou meses, comprou cavalos bons. A Amélia Rodrigues Espírito conta essa história. Mas Jesus, a visão do mestre, ele sabia que iria desencarnar na competição. Vá, veja e siga. Ele falou: não posso. Depois de ver Jesus e dizer: que homem é esse? Que beleza! Eu acho que eu amo. Interessante, né? A visão dele. Ele reconheceu Jesus. Mas Jesus então falou a ele e aguardou. Então Jesus se cala e aguarda a resposta dele. Ele disse: não posso. Por agora não posso. Eu tenho uma competição para representar o povo judeu. Ele foi para essa competição, em um acidente, ele atropela, ele cai, e as outras bigas que vêm no movimento da corrida acabam atropelando, facelando, e ele sente, eu acredito que já estava fora do corpo físico, que um homem o aproxima-se dele, pega-o no colo. Esse homem era Jesus. Ele adiou naquela existência. Então Jesus vem nos chamando de existência em existência. Paulo de Tarso não era qualquer um, era um fariseu. A cidade de Tarso tinha a terceira, era um estudioso, ele tinha a terceira universidade da época. Ele era de Tarso, por isso que se chamava de Paulo de Tarso. Foi o primeiro a sacrificar, o primeiro cristão, numa perseguição que ia levar 300 anos. Só ia terminar com o Dito de Milão no ano 300 e pouco, se eu não me engano. Constantino diz que ser cristão era lícito. Dito simples, né? Mas ele foi o que iniciou através de uma perseguição dos cristãos. E na estrada de Damasco, ele simplesmente foi perseguir um cristão, ele vê Jesus e reconhece, interessante, ele reconhece que aquele espírito tinha que ser seguido. Tanto que quando ele cai do cavalo, ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Ele não discute mais nada, se transforma completamente. Então nós vemos a história, nós todos somos chamados, não só talvez nessa existência, quem sabe que cada um de nós temos em outras existências, sendo chamado em outras religiões, passamos pelas religiões católicas, passamos pelas religiões das igrejas renovadas, passando pelas religiões talvez do Oriente, da Índia. Então nós já trazemos algumas bagagens de tentativas espirituais para seguir esse caminho. Estamos aí. Temos as felicidades hoje de conhecermos a doutrina espírita, que nos mostra, que nos faz sair da letra e nos mostra a profundidade, as razões de sermos, por que estamos aqui, de onde viemos. Então tudo isso contribui para que nós hoje, como cristãos espíritas, possamos fazer escolhas melhores, pelos conhecimentos que nos são trazidos, pelo sacrifício de tantos antes de nós que fizeram para que nós tivéssemos, né, e tenhamos aqui a codificação espírita. Essas mensagens, esses livros, através de tantos médios dedicados, para que nós possamos ter uma orientação no sentido de que
possamos realmente ser, apesar de ser trabalhador da última hora, sermos fiéis trabalhadores e dedicados, no sentido de que é necessário não só dizer Senhor, Senhor e entrar no reino, mas sim a transformação íntima que cabe a cada um de nós. É isso que Jesus quer. E essa transformação íntima só ocorre quando nós começamos a trabalhar em relação a outrem, vendo os outros como irmãos, e aí vamos transformando esse homem velho que temos de nós ao homem novo. Nós aí queremos agradecer ao oportunidade por nos dar, esperamos ter contribuído. É simples, com as informações que tivemos. Até uma próxima vez, graças a Deus. E aí vocês veem como é a coisa que o acaso não existe. Eu peguei ali para fazer a página de abertura, não sabia nem o que o nosso irmão ia nos trazer, e também abri aleatoriamente. E a mensagem nos trouxe o quê? O chamamento de Jesus para velar com ele, que coincide bastante com o tema, né, que o nosso irmão trouxe, que é Jesus nos convocando ao trabalho. Tu vê que a espiritualidade não dorme, né? A mensagem de abertura foi calhar exatamente com aquilo que nós estudaríamos à noite. Bom, meus irmãos, então vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer mais uma vez a Deus nosso Pai, por essa oportunidade desse estudo, dessa reflexão, desse chamamento de Deus e de Jesus para as nossas tarefas, que foram assumidas não agora, assumimos essas tarefas antes de reencarnarmos, como o nosso irmão nos trouxe aí essa mensagem. Então vamos agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade, pela oportunidade desse estudo, para nos alertar e nos fazer relembrar dos nossos compromissos. Obrigado, Jesus, nosso Mestre, que está conosco sempre, que continua velando pelo planeta Terra, que continua cuidando de todos nós. Obrigado, Germano, e obrigado à espiritualidade dessa casa, que continua cuidando de todos nós, encarnados e desencarnados. E assim, Pai, com a nossa gratidão e com o nosso agradecimento, pedimos a permissão para dar por encerrada a reunião dessa noite. Graças a Deus e em nome de Deus, nosso Pai, está encerrada a nossa reunião. Graças a Deus.